Salve, primeiro ano, tudo bem? Professor Leandro falando aqui. Depois de um tempinho sem fornecer material para vocês, agora estou aqui de volta. A aula, depois que a gente já viu alguns conceitos sobre grandezas físicas e vetores, a gente vai continuar a nossa parte de introdução à física, só que agora nós vamos entrar numa área específica. Qual que é o primeiro assunto que nós entramos em física depois da introdução? É a parte da mecânica, beleza? O capítulo é o capítulo 2 da apostila, página 30. Então o assunto é a introdução à mecânica. Primeiro, o que a mecânica estuda, galera? O que a mecânica estuda especificamente? A mecânica, ela é o estudo do movimento. Beleza? Então vocês, no primeiro ano, vocês vão trabalhar basicamente somente com essa parte da física. A mecânica tem subdivisões. Então a mecânica, ela possui subdivisões, né? Então nesse primeiro ano, vocês vão trabalhar, vocês vão trabalhar na parte de cinemática. É o primeiro assunto que vocês vão ver, é o estudo do movimento em si. Não tenha preocupação em estudar o que causou o movimento, né? Então vocês vão ver conceitos como velocidade, aceleração, deslocamento, né? Então esses são os conceitos vistos na cinemática. As causas que originaram o movimento, elas são estudadas na dinâmica, que é o segundo assunto. Vocês vão entrar nesse assunto possivelmente no final do primeiro semestre, desculpa, começo do segundo semestre. Então, ou seja, entre o segundo, terceiro e o quarto bimestre desse ano. Ok? Então você vai ver conceitos como força, energia, trabalho, impulso, quantidade de movimento. Então são as causas que originaram o movimento. As 3 leis de Newton, né, são estudadas nessa parte da dinâmica. Então vocês vão estudar essa parte da dinâmica do final do primeiro pro segundo semestre. Acabou o primeiro ano? No começo do segundo ano do ensino médio, vocês vão estudar a estática, que é a ausência de movimento, né? Na verdade, não é bem ausência de movimento, na verdade é estudo do equilíbrio. E vocês vão verificar que um corpo está em equilíbrio não necessariamente precisa estar parado. Tudo bem? Então essa aqui a gente chama de mecânica clássica, tá? Que são essas 3 sub-áreas aqui. Só que não fica só nisso. Existem outras áreas da mecânica. Mecânica, por exemplo. Quando vocês acabam a estática no segundo ano, se não mudar o planejamento, aqui, por enquanto, nessa primeira parte aqui, vocês vão ver apenas mecânica dos sólidos, né? Dos sólidos. Só que existe também mecânica dos fluidos, que é o assunto seguinte que vocês vão ver. Mecânica dos fluidos. Só que no ensino médio, nós estudamos apenas a estática dos fluidos, que é conhecido como hidrostática, tá? Hidrostática. Que é flutuação, pressão, força de um fluido. Quando a gente fala fluido, gente, é líquidos e gases, tá? Não é somente líquidos, não. Beleza? Tem um outro ramo que é chamado de hidrodinâmica, que é o fluido em movimento. Hidrodinâmica. Só que aí, dependendo do planejamento, né, do curso aí, da metodologia de ensino, a gente não vê agora no ensino médio, tá? É mais física universitária. Porque vai fazer engenharia, vai fazer física, né? Que é o estudo dos fluidos em movimento, escoamentos, entendeu? Então, aqui essa parte da dinâmica a gente não vê com tanta frequência no ensino médio, tá? E tem um outro ramo da mecânica que é a ondulatória, que é ondulatória, que é o estudo das ondas. Tá? Então é a velocidade de propagação de uma onda, energia que uma onda transporta, né? Propagação e oscilação de uma onda. Então também entra na parte da mecânica, porque a gente vai estudar a velocidade, aceleração de uma onda, energia que essa onda transporta, também faz parte da mecânica. E tem um último ramo, né, das que a gente estuda da mecânica, que é mecânica
tem a mecânica quântica e a relativística, tá? Beleza? Mecânica quântica, tá? É o que acontece no mundo microscópico, tá? É o que acontece com os elétrons, com os prótons, é um movimento subatômico, tá? No universo subatômico. E a relativística é o que ocorre no universo. Então a gente, se a gente for ver alguma coisa da essa parte aqui que a gente chama de física moderna, tá? Pertence à física moderna. Se a gente for ver alguma coisa disso daqui, vai ser lá no final do terceiro ano. Ok? É tão moderno, só pra vocês não terem noção que é tão moderno, porque quando eu estava no ensino médio, a gente não estudava a parte de mecânica relativística, né? Que é aquela equação famosa, que quem nunca estudou física, mas sabe que existe essa equação que energia é igual a mc ao quadrado. É a equação de Einstein, né? A equação da relatividade. Então, o porquê que existe essa equação nós estudamos lá no final do terceiro ano, no quarto trimestre do terceiro ano, beleza? Então a gente vai ver basicamente, assim, com mais afinco, essas três primeiras partes aqui, ó. Mecânica clássica, mecânica dos fluidos e ondulatório, beleza? Essa parte aqui que eu vou colocar o asterisco, aí depende do curso, né? A gente vai ver lá no final do terceiro ano, não é tão estudado assim. Tudo bem? Então o intuito dessa aula aqui é introduzir alguns conceitos que vocês vão utilizar ao longo não somente do curso de mecânica, mas também da física de uma forma geral. Ok? E também é para poder evitar alguns erros conceituais. Então eu vou falar alguns termos, o significado deles, né? E a aplicação deles. Tudo bem? Primeiro, a gente vai utilizar. Os primeiros conceitos que nós vamos ver é o conceito de ponto material, corpo extenso e referencial. Tá? O que é um ponto material? Gente, ponto material é um objeto que a gente está estudando, um corpo, né? Cujas dimensões são desprezadas, desprezíveis em relação ao que a gente está estudando, em relação ao referencial. Exemplo, eu coloquei como exemplo aí o deslocamento de um automóvel de uma cidade a outra. Então, vou dar um exemplo. Eu vou para Caraguá praticamente, bem, antes da quarentena, né? Eu ia para Caraguá praticamente todo dia, de carro. De Ubatuba, onde nós moramos, até Caraguatatuba, a distância de aproximadamente 55 quilômetros. O meu carro, em relação a essa distância entre as duas cidades, meu carro acho que não deve medir nem, vai, chutando alto, 3,5 metros vai de comprimento. Ele é pequeno, ele é um minúsculo ponto. Então eu posso desprezar as dimensões dele do estudo. Por exemplo, o tempo que eu levo para ir daqui até Caraguá. Né? Então as dimensões do meu carro não vão nem influenciar no estudo desse movimento. Então o meu carro seria um ponto material. Certo? E o contrário do ponto material, quando as dimensões elas podem ser consideradas no estudo, né, do fenômeno, é chamado de corpo extenso. Gente, isso não está na apostila, tá? A história do corpo extenso, tá? Eu não sei porque tiraram isso da apostila. É importante falar. Por quê? Porque tudo que a gente vai estudar até o final desse ano vai ser em relação a pontos materiais. Né? Então, por exemplo, é uma bola, um carro, um avião, sei lá, um objeto qualquer. Ele vai ser sempre tratado como um ponto. Ponto material, também conhecido como partícula também, tá? Tem livro que chama ponto material de partícula. Ok? Aqui na nossa apostila ele chama de ponto material. Exemplo de corpo extenso. Vamos supor, eu falei do meu carro, né, indo para Caraguá. Vamos supor que em vez de estar indo para Caraguá, meu carro está parado na garagem da minha casa. Né? Aí, as dimensões do meu carro em relação à garagem da minha casa, que não é tão grande assim, ela pode ser considerado como um corpo extenso. Beleza? Na apostila, ele tem um exemplo aqui da gota d'água, né? Tem lá a gota d'água caindo da torneira e tem os micro-organismos que estão contidas nessa gota d'água. Né? Se eu vou pegar apenas a gota d'água e levar em consideração o universo em volta dela,
Ou então, por exemplo, a gota d'água em relação a mim, de Anderson, né? Eu estou observando a gota d'água cair. Para mim, a gota d'água é um ponto material. Tudo bem? Só que, se eu pegar um ponto dentro dessa gota d'água, aí a gota d'água se transforma em um corpo extenso. Entendeu? Então é relativo, depende da referência que você está utilizando. Não existe, por exemplo, o corpo é tão pequeno que vai ser sempre um ponto material. Não, tá? Depende, é relativo, tá? É relativo ao estudo do fenômeno que você está querendo fazer. Tudo bem? Todo corpo que está em rotação no seu próprio eixo, ele é tratado como um corpo extenso, tá? Porque estou levando em consideração todas as partes que compõem esse corpo que gira. Então, um corpo em rotação, ele sempre é tratado como um corpo extenso. No ensino médio, a gente só vai tratar de corpos extensos quando a gente estiver lá no começo do segundo ano, quando a gente estiver estudando estática, tá? Que é o estudo do equilíbrio. Aí nós vamos ter que levar em consideração as dimensões do corpo e a gente tem que estudar de maneira muito específica os fenômenos que envolvem corpos extensos. E acho que vai ser a única situação que a gente vai estudar no ensino médio. Porque existe, conforme eu falei, existe estática, cinemática e dinâmica. Como eu acabei de falar, agora no ensino médio só vai estudar tudo relativo a ponto material. Professor, mas não existe dinâmica do corpo extenso, estática do corpo extenso, é o que eu acabei de falar, né? Vai ser no segundo ano, mas vai estudar muito pouco. E cinemática do corpo extenso? Existe, tá? Só que a matemática que a gente vai utilizar para calcular, para estudar esses fenômenos relativos a corpos extensos, as ferramentas matemáticas a gente não estuda no ensino médio. Né? Então, existe uma disciplina lá no ensino superior chamado cálculo diferencial integral. A gente tem que aprender duas ferramentas matemáticas chamadas derivada e integral. Então, a gente não, como a gente não tem essas ferramentas agora no ensino médio, não estudamos corpos extensos agora. Tudo bem? Por explicação simples, porque todo corpo extenso são formados por infinitas partículas de massa desprezível. E o corpo é a soma de todos esses, é a massa de todos esses pontos. Quando a gente vai calcular, a gente precisa da ferramenta da operação matemática chamada integral. Então a gente não, como a gente não estuda, como a gente não estuda integral, agora a gente não estuda essa parte de cinemática e dinâmica do corpo extenso agora. Beleza? Eu posso, mais para frente, quando estiver em movimento, quando a gente começar a estudar velocidade, aceleração e entrar na parte gráfica, eu vou dar uma noção do que seria integral. O que seria uma aproximação matemática. Mas não que eu vá ensinar integral. Isso aí esquece por enquanto. Tudo bem, meninos? Então, ponto material, dimensões desprezíveis no estudo do movimento. Corpo extenso a gente considera as dimensões. Tudo bem? Referencial. Referencial, gente, é um sistema de coordenadas. Beleza? Que pode ser em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Como assim dimensão, professor? Vocês no nono ano estudaram plano cartesiano, gráficos e funções. E agora, em matemática, agora no começo do primeiro ano, vocês estão voltando a rever esses conceitos. Ok? Esse referencial ele pode ser representado por eixos cartesianos, por retas numéricas. Né? Como eu falei, pode ser em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Né? Uma dimensão é quando eu escolho um eixo, só na vertical ou só na horizontal. É o que a gente vai estudar predominantemente agora no ensino médio. Existem alguns casos que a gente pode estudar em duas dimensões. Eu dei até um exemplo aqui, que é um movimento em uma dimensão só, que é na vertical, que pode ser somente na vertical, tanto para cima quanto para baixo, e um movimento na horizontal, que pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? Ou ele pode estar se movimentando, por exemplo, assim, né? Então ele está tendo um deslocamento em x, um delta x, e um deslocamento em y, que é delta y. Tá? Esse triângulo é uma letra grega chamada delta, e quando ele aparece em física significa variação. Está variando a posição dela, tanto na horizontal quanto na vertical. Beleza?
Então, com esse sistema de referencial, é possível você determinar a posição de um corpo em relação a um determinado referencial que a gente pode adotar como origem. Tá? Vou explicar já o que é a origem. Aqui na apostila, ele fala que... Ele deu o exemplo de dois ciclistas. Tá? Dois ciclistas. Esse referencial ele é relativo também. Ele pode mudar. Ele deu o exemplo de duas bicicletas andando na mesma velocidade. Eu vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou representar esses dois pontos como se fossem duas bicicletas. Eu tenho a bike A e a bike B. Tá? E essas duas bicicletas estão andando com a mesma velocidade. Então, V de A é igual a V de B. Quando você se move com a mesma velocidade de outro objeto, a distância entre os dois objetos em estudo ela não muda. Ela não muda. Ela vai permanecer a mesma. Se tiver um intervalo de espaço aqui entre esses dois móveis, eles estão se movendo à mesma velocidade, esse intervalo não vai mudar. Tá? Então, a gente fala que quando a posição de um corpo não varia em relação a outro, né? Então podemos dizer que em relação deixa eu corrigir aqui. Então A está em repouso em relação a B. Em relação a B. Porque a distância entre os dois não muda. Beleza? E se tiver um observador na beira da estrada aqui, sou eu, né? Cabelo enrolado aqui, né? Se tiver um observador na beira da estrada vendo as duas bicicletas passarem, aí em relação ao observador da estrada, que está na beira da estrada, a bicicleta A está em movimento. Então, então A está em repouso em relação à bicicleta B e A está em movimento em relação ao observador, que eu vou chamar de O. Em relação ao observador O, ela está em movimento. Ou posso falar que não é absurdo, vice-versa, que o observador está em movimento em relação à bicicleta. Também não é absurdo falar. É que nós temos a ideia de que repouso é quando a gente está parado em relação ao solo. Né? Só que mesmo eu estando parado no solo, eu posso estar em movimento em relação a qualquer outro referencial. Por exemplo, a bicicleta. Né? Que a minha posição em relação à bicicleta está variando. Então, eu estou em movimento em relação à bicicleta. E vice-versa. A bicicleta está em movimento em relação a mim, que sou o observador que está na beira da estrada. Tudo bem? O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, não existe repouso absoluto. Tá? O conceito de movimento e repouso ele sempre é relativo, depende do referencial. Eu posso estar parado aqui na minha cadeira aqui, na frente do meu laptop aqui. Só que, por exemplo, se passar um avião sobre a minha residência aqui, eu estou em movimento em relação ao avião. Porque a minha posição em relação ao avião, ela muda com o passar do tempo. Tudo bem? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que não existe repouso ou movimento absoluto. Depende sempre do referencial adotado. Tudo bem? Eu acabei de falar sobre a posição de um corpo. Né? Então, passando para o próximo slide aqui. Posição de um corpo. Eu acabei de falar que o referencial ele pode ser representado através de eixos cartesianos. Tá? Então, aonde esse corpo estiver sobre esse referencial, o local onde se situa é chamado de posição ou espaço. Ok? De acordo com essa definição que eu coloquei aqui no círculo preto aqui, então ele é representado a posição é representada pela letra S e é medida no sistema internacional, lembrando, a unidade é metros. Pode ser quilômetros, pode ser centímetros, pode ser milímetros, mas no sistema internacional a unidade de posição é representada na unidade metros. Beleza?
Gente, como a gente vai trabalhar inicialmente com uma dimensão só, que é o movimento somente na horizontal ou somente na vertical, então, em vez de representar o gráfico, né, tradicional, né, o plano cartesiano XY, né, em vez de fazer dessa forma aqui, em vez de fazer dessa forma, eu vou representar apenas em uma dimensão. Que está representado aqui. Aqui seria meu eixo X, por exemplo. Ok? Então eu tenho três pessoas que estão nas posições respectivas A, B e C. A posição onde se situam não quer dizer que elas estejam em movimento ou não. É apenas uma fotografia. Naquele instante, elas ocupam aquela posição no eixo, no referencial. Tudo bem? Então, eu não consigo determinar se as pessoas A, B ou C estão paradas ou estão andando, estão em movimento, ou estão andando, estão correndo. Eu não consigo saber. E apenas eu consigo saber a posição naquele instante. Ok? Eu vou começar pela pessoa B aqui. A pessoa B está situada, de acordo com o meu referencial, na posição 0. Essa posição 0, ela tem um nome especial na física chamado de origem. Tem livro que chama de origem, tem livro que chama de origem dos espaços, é a origem das posições. Beleza? No caso no movimento unidimensional, que é apenas em um eixo, em cima de um eixo, a posição é na posição do eixo quando é igual a 0. Beleza? Se fosse um movimento bidimensional, se fosse um gráfico aqui, um plano cartesiano XY aqui, a minha origem dos espaços seria na posição x igual a 0 e y igual a 0. Então seria aqui, ó. Aqui seria a minha posição O. Tudo bem? Se fosse em 3 dimensões, que é o comum, né? Que na física é o certo a gente estudar, né? Por quê? Porque existem 3 dimensões, né? Altura, comprimento e profundidade. Então, minha origem dos espaços seria na posição x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então, seria no encontro dos 3 eixos. Então, minha origem dos espaços estaria aqui. Beleza? Seria nessa posição aqui. Então, a pessoa B ela está na origem dos espaços. Bem, vocês devem ter percebido que a minha posição ela aumenta, né, quando a pessoa se movimenta para a direita. Então, a pessoa C, a menina aqui C, ela está na posição x igual a 3 metros. Eu vou chamar de x de C aqui, ó, x de C. Enquanto x de B, a posição dela. X de B eu posso chamar também de S, né, gente? De acordo aqui com o livro, chama de S. Então eu vou chamar de S aqui. S de C é igual a 3 metros. S de B é igual a 0 metros. E a posição da pessoa A... Pô, professor, mas existe posição negativa? Sim, pessoal. Existe posição negativa. O que significa a pessoa estar na posição negativa? Significa que ela está a uma distância antes da origem. É igual na função, né? Quando a gente tem o eixo x, a esquerda de 0 é negativo, a esquerda de 0 é negativo, eu esqueço que a câmera é invertida. A esquerda de 0 é negativo e a direita de 0 é positivo. Se fosse em y, na vertical, para cima do 0 é positivo, para baixo negativo. Então existe posição negativa. Tudo bem? Então, aqui a pessoa A, ela está na posição, eu vou indicar S de A, que é o espaço, a posição da pessoa A, é de menos 2 metros. Ok? Então a posição é o local que o corpo, o objeto em estudo, ocupa, né, em cima de um eixo de referência. Aqui eu adotei o eixo horizontal. Né? Quando nós chegarmos lá em movimento retilíneo uniforme, a gente vai começar a estudar também na vertical.
Ah, professor, mas a gente não vai estudar em 2 dimensões? Sim, nós vamos. Que existe um tipo de movimento que é o movimento balístico, né? Que executa uma parábola. Quando nós estudarmos queda livre, o próximo passo vai ser movimento em 2 dimensões. Então nós vamos estudar também no plano XY. Beleza? Então a gente vai ter movimento em relação a 2 eixos. Bem, aqui em cima fala sobre a parte de movimento e repouso, já expliquei, né? Já dei até um spoiler já. Que, então, não existe conceito absoluto de movimento e repouso. Eu posso estar em repouso em relação, por exemplo, à minha mesa aqui, e eu posso estar em movimento em relação a um avião que está passando lá fora, né? Que está em movimento está em movimento em relação a mim. Então eu estou em movimento em relação ao avião e vice-versa, e eu estou em repouso em relação à mesa e vice-versa. Tá? Então não existe repouso absoluto, não existe movimento absoluto. Beleza? Então isso já foi explicado. Galera, trajetória. O que é trajetória de algo? Quando a gente fala assim, a trajetória de um jogador de futebol é o caminho que ele percorreu para chegar até o início da carreira dele de jogador de futebol profissional, por exemplo, né? Na física é a mesma ideia. Tá? Trajetória é o conjunto de pontos por onde esse objeto, né, esse móvel em estudo, passou. Então a trajetória pode ter vários formatos. Eu peguei esses dois exemplos aqui, que o primeiro aqui, eu vou chamar de A, no desenho A aqui, eu tenho uma bola, ou uma roda, né? E ela rola em relação ao solo. Ela tá rolando. Aí eu peguei 3 pontos desse corpo esférico, redondo, enfim. Eu tenho ponto. Eu vou dar um zoom aqui porque tá meio distante aqui, então vou ter que dar. Não, zoom. Aí foi. Ó. Deixa eu um pouquinho. Acho que exagerei um pouquinho aqui. Vou dar uma. Aí, foi. Então eu tenho 3 pontos aqui. Eu tenho o centro desse disco. Eu tenho um ponto A que está entre o centro e a borda. E eu tenho um ponto B que está entre o centro. Que está exatamente na borda desse disco. Você pode perceber que o ponto O, como ele está exatamente no centro desse disco, ele percorre uma trajetória retilínea. Ó, pode ver que a posição dele aqui, ó, os pontos que ele percorre, exatamente, ele não sai, ele não se desloca na vertical, somente na horizontal, porque o disco está rolando, ele tá indo para direita. O ponto A, ele está na posição intermediária, ele está entre o centro e a borda. Então, como ele está rolando, o ponto A, ele vai fazer uma trajetória circular, né? Porque está girando. Só que pode ver que, como ele está num ponto intermediário entre o centro e a roda, pode ver que a trajetória que esse ponto A percorre é diferente da trajetória do ponto B que está exatamente na borda. Né? Aí o que eles fizeram? Ele ligou todos os pontos, né, que os pontos A e B percorrem, e então pôde-se constatar que eles percorrem trajetórias diferentes. Beleza? O outro exemplo, eu vou um pouco mais para cá, seria um avião, né? É super comum, principalmente em países que precisam de ajuda humanitária, né? Que passam por guerras, desastres naturais, enfim. Que um avião, né? Ele passa por essa região e precisa jogar suprimentos, né? Ele precisa jogar mantimentos, enfim, né? Para poder ajudar essas pessoas nessa região problemática, vamos dizer assim. O que o avião faz? Ele joga, né? A caixa com os mantimentos. Aí vai ter paraquedas, lógico que vai amortecer a queda, senão vai espatifar a caixa e não vai adiantar nada, né? E as pessoas vão lá e pegam esses mantimentos para poderem, né?
para poder sobreviver, enfim, naquela situação problemática. Aqui tem o exemplo de dois aviões aqui, um andando um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Para o observador que está dentro do avião, ele vai jogar a caixa. Como ele vai observar a caixa caindo? Como se fosse uma queda vertical. Por quê? Bem, isso é Bem, adiantando um pouco, o avião está a uma determinada velocidade. Vamos supor que seja, sei lá, 600 km por hora. Na horizontal. Só que a caixa está dentro do avião. Então, tanto o avião como a caixa estão numa mesma velocidade. Por quê? A caixa está paradinha lá no compartimento que vai soltar lá a caixa. Então, a caixa também está a 600 km por hora. Desprezando a resistência do ar e tudo mais, quando o avião ele solta essa caixa, a caixa, além de estar caindo, né, devido à aceleração da gravidade, a caixa também está acompanhando o movimento do avião, ele está indo para frente também. Então, como os dois estão na mesma velocidade, um observador dentro do avião, ele vai ter a impressão que a caixa está apenas em queda livre. Como se estivesse caindo, como se o avião tivesse parado e a caixa estivesse caindo também. Né? Porque os dois não estão na mesma velocidade, então um está em repouso em relação ao outro. Só vai aumentar a distância na vertical, até cair no solo. Lógico que tem fatores que vão interferir, mas não são do nosso objeto de estudo agora. Agora, se tiver um observador igual está essas pessoas aqui, ó, que estão no solo, e vissem essa operação sendo realizada, ele vai observar que a caixa, além de estar caindo, além de ter um movimento vertical, ele vai ter um movimento horizontal. Então, juntando os dois, então ele vai estar caindo numa trajetória parabólica. Então, a trajetória também depende do referencial, tá, galera? Depende do referencial, porque eu posso estar observando, eu dentro do avião posso estar observando de uma forma, e a pessoa que está fora do avião pode estar observando de outra. Um outro exemplo, você está andando de bicicleta. Aí um objeto cai do seu bolso. E você consegue observar. Para você que está na bicicleta, que a bicicleta está em movimento, esse objeto que cai do seu bolso, para você é como se estivesse caindo apenas na vertical. Para um observador que está na calçada vendo você andando e deixando o seu objeto cair do seu bolso, ele vai ter uma trajetória parabólica. É o mesmo exemplo da página 32 da apostila. 32 não, desculpa. Da página 34, que é o exemplo da pessoa que deixa um objeto cair dentro de um ônibus. Para um observador que está do lado dele, dentro do ônibus, o objeto vai estar caindo na vertical. Porque está todo mundo em repouso, né? O observador está em repouso em relação ao cara que deixa o objeto cair. Está todo mundo paradinho no ônibus. Para o observador que está fora do... Se fosse possível enxergar, né? Se o ônibus fosse transparente e tudo, e ele enxergasse esse objeto caindo fora do ônibus, seria a trajetória parabólica igual o exemplo da caixa que eu dei aqui. E a trajetória é importante, pessoal, porque ela vai determinar a maneira que eu vou estudar esse movimento. A trajetória pode ter vários sentidos, tá? Só que os principais tipos de trajetória que nós vamos estudar é a trajetória retilínea, movimentos retilíneos, né? Retilínea. A trajetória pode ser circular, ela pode ser parabólica, ela pode ser elíptica. Pessoal, elíptica vem de elipse, né? Elipse, o formato próximo dela é uma bola de futebol americano. Ok? Então, são os principais tipos de trajetória que nós estudamos. E tem a trajetória aleatória também, né? Que pode ver assim, 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 assim. Tudo bem? É apenas a classificação das trajetórias que nós estudamos na física. Inclusive aqui na apostila, na página 33, e tem o exemplo aqui
aqui no mapa de baixo aqui, que ele dá as rotas, né, para você ir entre dois municípios das cidades históricas de Minas, né? Inclusive o feriado de hoje, Tiradentes, né, se deve a acontecimentos que ocorreram naquela região, né? São João del Rei e a cidade do nome do nosso personagem feriado, né? Tiradentes, né? Você tem duas maneiras de ir, você vai ou de Maria Fumaça ou você vai de ônibus. E dependendo da maneira que você for, nós temos trajetórias diferentes. Beleza? Então tem esse exemplo aí esses exemplos que a trajetória pode mudar, né? Dependendo do referencial ou do caminho que você toma. Beleza? E para encerrar, nós temos dois conceitos que a gente tem que saber, que é deslocamento escalar e distância percorrida. Deslocamento escalar. Vamos começar o deslocamento escalar. Eu peguei um exemplo aqui, eu vou tomar a liberdade de usar o GeoGebra aqui. Eu tenho um corpo, eu tenho meu referencial aqui, né, que é o meu plano cartesiano aqui em x e y. E um móvel, ele quer se deslocar do ponto A, que está na posição 2 e 2, pode ser 2 metros, 2 centímetros, não tem problema. E ele está indo para o ponto B, que mede 7 em x e 4 em y. Ok? A gente não pode esquecer que quando a gente determina a posição de um corpo, existe um vetor posição que indica a posição desse corpo. Então, no caso aqui no ponto A, na posição A, eu tenho esse vetor aqui que representa a posição em A, em relação à origem. Né? Essa posição inicial ela é representada por SI. Né? Tem livro que representa por S0 e tem livro que representa por S1, que significa posição inicial. Qualquer uma dessas três formas está correta. Aqui na apostila, como é que está aqui? Ele está como SI, tá? Mas qualquer uma das três formas está correta. Posição inicial dela, então, está em 2 em x e 2 em y. Aí, quando ele vem para a posição B, que está em 7,4, pode verificar que o meu vetor posição ele mudou. Houve uma variação, ó. Houve uma variação. Ele estava vindo nessa direção aqui nesse sentido, agora mudou para essa direção e esse sentido. Houve uma mudança. Ok? Então, como eu representaria o meu deslocamento? Que seria a minha variação de posição? Seria através deste vetor aqui, ó. Esse vetor que está em vermelho, que representa o meu ΔS, tá? Que é delta posição. Variação da posição. Isso que é deslocamento escalar. E conforme já dei um spoiler aqui na minha apresentação aqui, a minha variação de posição é a minha posição final menos a minha posição inicial. Aqui eu coloquei como SS0, mas poderia ser também, gente. Eu posso representar assim também, ó. Delta S é igual a SF, que é posição final, menos posição inicial. Ou posição 2 menos posição 1. Ou S1 menos S0. Qualquer uma dessas formas está correta. Contanto que você entenda que é posição final menos inicial. Beleza? Se eu fosse calcular a minha variação de posição neste exemplo aqui, ó, o meu ΔS em x, ele tem uma variação em x aqui, né? Que deixa eu pegar uma foto aqui que é isso, essa aqui tá melhor para eu poder escrever aqui. Ó, pode ver que tem, ó, uma variação em x, ó, e variou isso daqui em x. Então eu tenho ΔX e ela variou em y também. ΔY. Tudo bem? Então, se eu fosse calcular o meu vetor de deslocamento, né, variação de posição,
A minha coordenada em x, eu vou chamar de ΔS. A minha coordenada em x seria x final menos x inicial em x, e em y final menos y inicial. Então, se eu fosse fazer as contas aqui, meu x valeria, meu x final vale 7 e meu x inicial vale 2. 7 menos 2, 5. Em y, ele terminou em 4 e começou em 2. 4 menos 2, 2. Então, o meu vetor, o meu ΔS, se fosse pegar as coordenadas, né, do meu vetor ΔS, ele variou 5 em x e variou 2 em y. Ah, professor, mas e se eu quisesse calcular o módulo desse vetor, o comprimento, né, o valor desse comprimento aqui de ΔS? Aí lembrai-vos de Pitágoras, né? Aí você faz comprimento de S, módulo de S ao quadrado. Aí seria igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí você descobriria qual que é o comprimento desse vetor S. Tá bom? Que aqui daria a raiz de 29, tá? Já me adiantando aqui. Então, meu comprimento seria a raiz de 29 unidades de comprimento. Beleza? E distância percorrida, para encerrar aqui que já está 41 minutos, só um detalhe, gente. Deslocamento escalar, ele só quer saber qual que é a minha posição final, qual que é a minha posição inicial. O resto dane-se, tá? De acordo com o gráfico aqui, com o gráfico cartesiano, você pode ver que eu peguei um vetor aqui, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Eu fiz um vetor aqui que tem trajetória retilínea e calculei o meu deslocamento escalar, que é a minha variação de posição. Só que, de acordo com o exemplo da apostila, né, do caminho lá entre duas cidades lá de Minas, é lógico que a trajetória não vai ser retilínea a grande parte das vezes. Pode ser isso daqui, ó. Vou dar um exemplo. Um caminho assim, ó. Caramba, pior que agora deu ruim aqui. Deixa eu pegar um outro desenho aqui. Em vez de ser um caminho retilíneo, ele pode ser assim, ó. Aí quando ele for percorrer esse caminho sinuoso aqui que eu acabei de fazer, é lógico que vai percorrer uma distância maior do que somente esse deslocamento escalar aqui, que foi apenas uma reta. Então, essa distância real que ele percorreu seria a minha distância percorrida. Então, para tentar fixar de uma maneira que vocês não se confundam, deslocamento escalar é a variação de posição. Posição final, mesmo inicial. Acabou. Distância percorrida. Distância percorrida é a distância que o corpo realmente, que o móvel realmente percorreu. Né? Exemplo, rapidinho aqui para encerrar a aula. Vamos supor, minha casa, eu moro no bairro do Ipiranguinha. A minha casa, eu vou chamar minha casa de 0 aqui, de origem, e eu quero ir até o centro de Ubatuba. Eu vou chamar de C. A distância da minha casa até o centro é de aproximadamente 4 km. Aí eu peguei meu carro, fui para o centro e voltei para minha casa. Aí surgem as seguintes perguntas: qual que foi o meu deslocamento escalar? Qual que foi a minha distância percorrida? Tem diferença? Tem diferenças. Tá? Então, se aqui vale 0, aqui vale 4, né, quilômetros.
Então, o meu deslocamento escalar é minha posição final menos a posição inicial. Então, eu comecei na minha casa e terminei na minha casa. Então, eu estou começando e terminando na mesma posição. Então, meu deslocamento escalar seria 0 menos 0, né? Que eu estou adotando minha casa como origem, né? 0 menos 0, o meu deslocamento escalar é de 0. Minha variação de posição é 0. Então seria a mesma coisa que eu pegar um outro corpo, um outro móvel e ficar parado na minha casa. Beleza? E minha distância percorrida? Eu percorri 4 km até a cidade, até o centro de Ubatuba, e retornei 4 km. Então qual foi a distância que eu percorri? 4 km na ida, 4 km na volta. Então minha distância percorrida foi de 8 km. Tudo bem? No dia a dia, quando a gente vai fazer situações de... vou fazer uma viagem, eu quero saber qual é o consumo de combustível que eu vou ter. É lógico que a gente vai utilizar distância percorrida. A gente não vai usar deslocamento escalar para fazer esse tipo de coisa. Tá? O deslocamento escalar é mais um conceito de física. Beleza? O real mesmo, a gente vai usar distância percorrida. Depois, quando a gente está em velocidade, você vai entender o porquê da diferença desses dois conceitos. Porque a gente vai ter um tipo de velocidade que vai usar o deslocamento escalar e outro tipo de velocidade que vai utilizar a distância percorrida. Tudo bem? Menino, seguinte, eu vou fazer exercícios, que é a minha próxima aula, ainda hoje eu vou produzir, possivelmente, essa próxima aula. E posteriormente eu vou passar uma lista de exercícios e teremos uma trilha para vocês treinarem, tá? Para poder acompanhar o desenvolvimento de vocês. Beleza? Um abraço, 46 minutos de vídeo, cuide-se e a gente se vê daqui a pouco, né? Um abraço a todos aí, cuide-se, valeu!